O Grande Prêmio do Canadá vai mostrar imediatamente o quanto Max Verstappen consegue se adaptar rapidamente depois de pilotar o Mercedes GT3 no Nürburgring e voltar para o carro de Fórmula 1 da Red Bull, o RB22A, que tem sido bem mais difícil de dirigir durante toda a temporada de 2026. Essa não é uma mudança pequena. No Nürburgring, Verstappen passou o fim de semana inteiro ao volante de um carro GT3 com características completamente diferentes de um carro de Fórmula 1 moderno. O Mercedes AMG GT3 é mais pesado, tem menos downforce, depende mais da aderência mecânica e, o mais importante, permite que o piloto ataque as curvas de forma mais natural, sem precisar gerenciar o tempo todo os sistemas elétricos que dominam a Fórmula 1 atual. Agora, poucos dias depois, Verstappen precisa voltar para o RB22A, o carro que ele criticou várias vezes nesta temporada por ser imprevisível, inconsistente no comportamento dos pneus e extremamente sensível no equilíbrio. Em várias corridas deste ano, Verstappen pareceu desconectado do carro. Por isso, o desafio para o Canadá não é apenas sobre adaptação física ou ritmo de corrida, mas sobre como ele consegue recalibrar seus instintos que estavam no modo de corrida GT antiga para o mundo altamente complexo da Fórmula 1 moderna. Ao mesmo tempo, o Nürburgring pode ter chegado no momento perfeito, porque a Red Bull finalmente começou a mostrar sinais de progresso. Em Miami, Verstappen recuperou aos poucos a confiança no carro, e o layout de Montreal, com suas zonas fortes de frenagem e saídas que exigem tração, pode combinar naturalmente com o estilo agressivo de pilotagem de Verstappen, muito mais do que vários circuitos anteriores nesta temporada. É exatamente por isso que o Grande Prêmio do Canadá, de repente, parece tão importante. Este fim de semana pode responder se o Nürburgring foi apenas uma fuga temporária das frustrações de Verstappen com a Fórmula 1, ou se foi o reset que ajuda a trazê-lo de volta à briga pela vitória com a Red Bull. A transição do Mercedes GT3 de volta para o RB22 vai ser uma vantagem para Verstappen ou vai expor novamente o quanto o carro de 2026 da Red Bull ainda é complicado de pilotar? O que tornou o fim de semana de Verstappen no Nürburgring tão interessante não foi apenas o ritmo, mas o contraste. Durante a maior parte da temporada de 2026 na Fórmula 1, Verstappen tem parecido cada vez mais distante da categoria que dominou por anos. As frustrações estavam visíveis. Quase todo fim de semana, o RB22 da Red Bull sofreu com problemas de equilíbrio e estabilidade, comportamento irregular dos pneus e uma janela de operação muito estreita, que muitas vezes deixou Verstappen sem conseguir atacar as curvas com a confiança que marcou seus anos de domínio. No início da temporada, Verstappen chegou a admitir que precisava pensar em decisões sobre a vida. Esse não era o tipo de linguagem comum para um tetracampeão mundial ainda perto do auge. Enquanto Helmut Marko tentou depois suavizar o que foi dito, o clima ao redor de Verstappen era claro. Ele não estava mais curtindo a Fórmula 1 da mesma forma. Então veio o Nürburgring. De repente, o tom mudou completamente. Não havia mais discussões sobre metas de recuperação de energia, estratégias de bateria ou análises intermináveis sobre se o upgrade do assoalho da Red Bull tinha resolvido algum problema de instabilidade. Em vez disso, Verstappen chegou a um dos circuitos mais exigentes do mundo do automobilismo, simplesmente focado em correr. E logo a diferença no jeito dele ficou óbvia. Ele ajudou a classificar o Mercedes da Verstappen Racing em quarto lugar, e depois fez duas stints extraordinárias na corrida. Na primeira grande stint, Verstappen subiu de uma posição próxima da 10ª para a liderança em cerca de 2 horas, ultrapassando o tráfego e lidando com condições escorregadias com uma agressividade que poucos conseguem igualar. Depois veio o stint noturno, onde ele caçou os rivais da Mercedes e construiu uma vantagem sólida. A briga foi um dos momentos marcantes da prova. Durante todo o fim de semana no Nürburgring, Verstappen parecia um piloto redescobrindo o motivo pelo qual amava correr. Isso importa muito para Montreal. Não porque dirigir um GT3 automaticamente deixa alguém mais rápido na Fórmula 1. A transição técnica é realmente complicada. Os carros GT3 dependem muito da aderência mecânica, transferência de peso mais suave e movimento mais progressivo na frenagem. Já os carros de Fórmula 1, especialmente com as regras de 2026, exigem precisão aerodinâmica muito mais afiada e gerenciamento constante da parte elétrica. Os pontos de frenagem são diferentes, as entradas de direção são diferentes, o processo de uso de energia é radicalmente diferente e, talvez o mais importante, o ritmo mental é outro. Nas corridas de GT, especialmente na Nordschleife, os pilotos passam horas se adaptando ao tráfego, mudanças de clima, evolução dos pneus e níveis variáveis de aderência. Na Fórmula 1 atual, a pilotagem gira em torno de operar dentro de parâmetros estreitos de energia e pneus. Essa diferença explica por que Verstappen descreveu o Nürburgring como automobilismo de verdade, do jeito antigo. Ele ama competir e estava buscando voltar um pouco para esse estilo mais clássico de corrida.
Essa frase revela muito sobre o relacionamento atual dele com a Fórmula 1. E, ironicamente, o Nürburgring pode ajudar Verstappen na Fórmula 1 agora. O problema dele no início de 2026 não era necessariamente falta de velocidade. Mesmo no carro difícil da Red Bull, ele muitas vezes tirou mais do que o carro parecia capaz de dar. O grande problema era a confiança. Várias vezes nesta temporada, Verstappen pareceu hesitante na entrada de curva, algo raro em suas temporadas dominantes. O RB22 simplesmente não oferecia a plataforma previsível que ele prefere. Miami foi o primeiro sinal de que isso poderia estar mudando. Verstappen largou na primeira fila, e tanto ele quanto a Red Bull reconheceram que o time tinha feito um progresso importante. Depois de Miami, Verstappen soou mais otimista que o normal. Isso torna o Canadá potencialmente perigoso para os rivais da Red Bull, porque Montreal é um desafio bem diferente de circuitos que expuseram as fraquezas do carro mais cedo na temporada. O circuito Gilles Villeneuve é focado em tração, com ações de parar e arrancar, zonas fortes de frenagem e saídas em baixa e média velocidade. Não é um teste aerodinâmico de alta velocidade como Suzuka ou Xangai. E o mais importante, recompensa a confiança agressiva na entrada de curva, que sempre foi um dos maiores pontos fortes de Verstappen. Se Miami deu a Verstappen um carro em que ele podia começar a confiar novamente, o Nürburgring pode ter devolvido a confiança instintiva que tinha diminuído em partes da pilotagem dele nesta temporada. A previsão do tempo indica que a chuva pode aparecer no fim de semana canadense. Isso normalmente já favorece Verstappen, mas depois de passar 24 horas dirigindo em condições variáveis, superfícies escorregadias e gerenciamento de tráfego na Nordschleife, ele pode chegar a Montreal mais afiado do que em qualquer outro momento da temporada. Isso não significa que a Red Bull vira favorita automaticamente. A Mercedes chega forte depois da vitória dominante de Kimi Antonelli em Miami, enquanto George Russell tem um histórico excelente no Montreal e é o atual vencedor da prova. A McLaren também traz um novo pacote de upgrades depois dos ganhos em Miami, então a disputa na frente continua muito apertada. Mas o que o Nürburgring pode ter feito foi recentrar Verstappen psicologicamente no momento certo. Helmut Marko admitiu abertamente que o programa de Verstappen no Nürburgring surgiu porque o holandês tinha perdido um pouco do interesse na Fórmula 1 durante o período difícil. A Red Bull apoiou totalmente a ideia. Equipes normalmente protegem seus pilotos principais de riscos desnecessários, mas a Red Bull entendeu que o Nürburgring estava dando a Verstappen algo que a Fórmula 1 não estava oferecendo no momento: prazer. Pela primeira vez em meses, Verstappen parou de soar como um piloto preso em uma categoria que não curtia mais completamente. Em vez disso, ele parecia energizado. Toda vez que saía do carro, ele estava feliz. A Fórmula 1 sempre fica mais perigosa quando Verstappen se sente emocionalmente conectado com a pilotagem. Nos anos de auge, ele operava com uma agressividade instintiva que poucos pilotos na história moderna conseguem igualar. O início de 2026 diminuiu essa força. O Nürburgring pode ter afiado isso novamente. Claro que ainda existe a chance de o Canadá expor novamente as fraquezas restantes da Red Bull. Um bom fim de semana em Miami não apaga meses de inconsistência. O RB22 continua sendo um carro extremamente difícil em alguns momentos. A adaptação de Verstappen do GT3 de volta para a Fórmula 1 pode parecer estranha no começo. Processos simples como gerenciamento de frenagem e uso do híbrido precisam de recalibração imediata depois da corrida de Endurance. E se o carro ainda faltar equilíbrio nas chicanes cheias de meio fio de Montreal, a confiança renovada de Verstappen pode não ser suficiente para compensar. Mas é exatamente por isso que este fim de semana parece tão significativo. O Canadá pode ser o primeiro teste verdadeiro de se o Nürburgring mudou algo importante dentro de Verstappen, não só emocionalmente, mas também de forma competitiva. Se ele de repente parecer mais agressivo, mais instintivo e mais conectado com o carro, os rivais da Red Bull vão precisar prestar muita atenção. E se isso acontecer em um circuito onde oportunidades de ultrapassagem, imprevisibilidade e safety cars podem mudar o rumo da corrida rapidamente, Verstappen volta a ser uma ameaça real. A parte fascinante é que ninguém sabe realmente qual versão de Verstappen vai aparecer em Montreal. Será o piloto frustrado com a nova direção da Fórmula 1, ainda lutando com o RB22 imprevisível e questionando o futuro do esporte? Ou será o Verstappen que passou 24 horas atacando a Nordschleife com um sorriso no capacete, redescobrindo o instinto puro que fez dele um dos maiores pilotos da sua geração? Se o Nürburgring realmente resetou Verstappen mentalmente, então o Grande Prêmio do Canadá pode se tornar muito mais importante do que apenas mais um fim de semana de corrida no campeonato.